Em sintonia com a saúde. Um programa de comunicação, educação e informação sobre saúde através da Web Rádio Agir, a sua rádio jovem na internet. Uma iniciativa do Laboratório de Práticas Coletivas LAPRAX, com a Pró-Reitoria de Extensão da UES, PROEX. Acesse www.agir.com.br e participe! Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Em Sintonia com a Saúde. O tema de hoje, práticas de cultura de paz na escola, com a nossa convidada, a professora mestre Daniela Furlani. Ela é psicóloga, doutoranda em Educação pela UFC, na linha de pesquisa Movimento Social, Educação Popular e Escola. Vamos responder a pergunta âncora de hoje, que é qual o nome do líder indiano que se tornou conhecido mundialmente ao pregar a não violência. Responda e concorra ao livro Cultura de Paz, Ética e Espiritualidade, da organizadora, a doutora Kelma Socorro Lopes de Matos. Temos uma pergunta da professora Cristina. Ela pergunta: qual o valor da prática esportiva na promoção da cultura de paz? Essa pergunta, professora Cristina, ela é interessante porque a gente tende a pensar que na escola educaremos os alunos, os jovens, as crianças, cognitivamente, né? Então, o racional. E se a gente for pensar numa compreensão do ser humano como um ser integral, onde a gente não pode dicotomizar corpo e mente, emoção e razão, uma prática de educação física, de esporte, ela é estritamente necessária, né? Então, os alunos passam boa parte do tempo na escola se desenvolvendo intelectualmente. E se a gente não trabalha também essa parte do corpo, a gente está separando corpo e mente. Então, vão ser alunos que vão estar cansados, que não vão ter energia, que vão estar desmotivados, e principalmente na fase da infância, onde há o crescimento, na fase da juventude, onde ocorrem muitas modificações no corpo, a gente precisa cuidar desse corpo também, porque a gente vai estar cuidando da mente. Então, projetos que envolvam o esporte, eles são muito bem-vindos. E também no sentido de que os esportes, eles acontecem, na maioria das vezes, em grupo, né? Então, os alunos vão aprender regras de convivência, né? Eles vão aprender a ganhar, eles vão aprender a perder, eles vão aprender a interagir entre si. E isso vai de encontro com os valores humanos da cultura de paz. Então, gostei muito da pergunta, lembrar disso, né? Obrigada. Um alô, né, para todos os professores e alunos das escolas: Manuel Moreira Lima, de Maracanaú, a Escola Priscila, de Hidrolândia, a Escola Petrônio Peixoto de Moraes e a Escola Ocinho, também de Hidrolândia. Mais uma pergunta. Luiz e Gustavo perguntam: como a escola pode influenciar em relação ao desenvolvimento da cultura de paz na vida pessoal de seus educandos? Então, a escola ela vai estar passando ali a sua cultura. Qual é a cultura daquela escola? É uma escola que se preocupa com seus alunos nessa perspectiva integral? É uma escola que não está voltada só para resultados, para competitividade, para anunciar resultados na sociedade? Essa escola ela se propõe a trabalhar esses valores humanos, né? Então, a cultura da escola ela vai influenciar muito no desenvolvimento que esses alunos vão ter em relação à aprendizagem de cultura de paz. Ok? Gustavo e Luiz. Obrigada. Temos mais uma pergunta, recados, né? Em nome da turma do PSE, da Escola Manuel Moreira Lima, mando um abraço a todos. Estamos durante todo o ano, a cada mês, trabalhando um pacifista durante o mês de abril. Trabalhamos com Jesus Cristo. Este mês estamos com a Madre Teresa de Calcutá.
Este projeto tem como objetivo, através da prática da paz, trabalharmos a prevenção contra o uso de drogas. É um recado da professora Flávia Páscoa, da Escola Manuel Moreira. Obrigada e parabéns pela iniciativa do projeto. A Escola Manuel Moreira Lima é a Escola de Maracanaú. O aluno Dácio, ele pergunta, o Dácio ele é da Escola Antônio Peixoto. Ele pergunta, professor, pode ser violento na escola? Aí, Dácio, eu te responderia sim e não. No sentido de que ele pode? Não, ele não pode, ele não deve. Mas pode no sentido de que isso acontece? Sim, isso acontece. E aí a gente vai pensar no contexto desse professor de hoje. O professor, a gente sabe que não é tão valorizado quanto deveria ser. A gente sabe que o professor não é tão bem pago quanto deveria ser. E que muitas vezes esse professor que ganha um salário baixo, ele precisa trabalhar 3 turnos. E aí ele está em sala de aula, muitas vezes, sobrecarregado, estressado. E aí a consequência disso é que talvez ele se comporte de maneira violenta com seus alunos. E se a gente pensar que o professor, ele é um espelho, porque ele está diante de alunos que estão em formação, que estão firmando a sua identidade, se ele é violento, ele está ensinando a ser violento. O professor está equiparado a pai e mãe, né? As crianças pequenas, elas imitam o que os seus pais fazem. Se o pai chega em casa e xinga, ela vai e xinga também. Se o pai chega em casa e reclama, ela vai e reclama também. Então o professor, ele é um modelo de espelho para os seus alunos. Quando esse professor é violento, ele está influenciando numa não cultura de paz. Obrigada. Para quem ainda não está assistindo as nossas imagens, pode clicar no canto superior direito da nossa página através da nossa web TV. Pode estar assistindo as imagens ao vivo aqui do nosso estúdio chat. Vamos mais perguntas? Tá. O João Neto, ele vai perguntar ao vivo. Pode falar, João Neto. Olá, professor Daniele, meu nome é João Neto, eu sou estudante de jornalismo. A minha pergunta é simples. Não há como deixar de falar de cultura de paz e não falar de bullying. Gostaria que a senhora fizesse explanação sobre o assunto, já que o trabalho da Rádio Agir deve dentro das escolas. Obrigado. Pronto, então assim, como a gente já tinha comentado, essa pergunta ela é muito importante, talvez por isso tenha vindo de novo o tema. O bullying é um fenômeno atual, que acontece não só aqui, né, que a gente vê em outras culturas, em outros países, e se a gente trabalha a cultura de paz, a gente está atuando de forma preventiva para que não aconteça o bullying, né? Então, o bullying ele já é o resultado, a gente tem que trabalhar não só o resultado, quando acontece o bullying, chamar esses alunos, trabalhar os alunos e a família, mas a gente pode desenvolver ações anteriores à formação desse bullying justamente para evitá-lo. Isso tem que ser começado com os pequeninos, na educação infantil, né? Com o envolvimento da família, porque na fase da educação infantil a gente ainda tem os pais perto da escola, e à medida que essas crianças e jovens vão crescendo, os pais vão se afastando. E aí a gente tem que trabalhar preventivamente para que não ocorra o bullying, né? A gente entende o bullying como uma opressão, né? E quando tem uma opressão, existe o opressor e o oprimido. O opressor é aquele que causa o bullying, né? Que faz a opressão e que realiza o ato de brincar com outro aluno, de fazer piadas em relação a ele. E a gente trabalha esse opressor, né? Para ele perceber, se perceber nessa relação. Muitas vezes ele vem oprimir como uma resposta de um momento que ele já foi oprimido, né? E a gente trabalha também esse aluno que foi oprimido, que muitas vezes é um aluno tímido, é um aluno que não tem voz, é um aluno que passa por problemas na família, tem baixa autoestima. Então, trabalhar o bullying é um trabalho dentro da cultura de paz. E trabalhar a cultura de paz é uma prevenção para que não ocorram fenômenos de bullying. Obrigada. Chegaram os nomes dos participantes da Escola Priscila de Hidrolândia, né? Obrigada, professora Claudete, da Escola Priscila.
Os alunos presentes são Ludmila, Cristina, Luiz, Gustavo, Brenda, Daiane, Tamara, Tamires, Irene, Sabrina, Mara, Beatriz e a Joélia. Um abraço para vocês, obrigada pela participação. Vamos de perguntas. O João Kleber, da Escola Orsino, de Hidrolândia, ele pergunta: a formação é o caminho para a inserção da cultura de paz nas escolas brasileiras? Ele é do 9º C, da Escola Orsino. João Kleber, se formação, você está querendo dizer se formação for educação, educar esse aluno, formar esse aluno? Sim, né? A gente entende, como eu falei, que a cultura de paz ela é processual. A formação, a educação também é processual. A gente começa a educar as crianças e os jovens em casa, depois eles vão para a escola, né? E depois eles estão mais na sociedade. Então, esses valores humanos, eles têm que ser incutidos primeiro na família, eles têm que ser desenvolvidos e reforçados na escola, e eles têm que ser vistos e contemplados também na sociedade. É toda uma construção que vai dessa formação, desde o ambiente familiar ao ambiente escolar e social. Lembrando a nossa pergunta âncora, que ainda dá tempo vocês responderem para concorrer ao livro. A pergunta é: qual o nome de um líder indiano que se tornou conhecido mundialmente ao pregar a não violência? O livro sorteado será Cultura de Paz, Ética e Espiritualidade, da organizadora, doutora Thelma Socorro Lopes de Matos. A escola Manuel Moreira, né, a Irene, ela pergunta: combater preconceito na escola é estar desenvolvendo a cultura de paz? Sim, Irene, essa questão dos preconceitos ela é muito trabalhada, porque dentro dessa perspectiva da cultura de paz, em termos de educação, uma das palavras de ordem é a diversidade. Então, a escola é responsável por educar esses alunos dentro de uma perspectiva de diversidade, de aceitação da diferença. A educação inclusiva, ela vai se ocupar muito disso, né? A gente sabe que atualmente somos regulados por uma lei, onde as escolas, elas têm que ser escolas inclusivas, elas têm que dar possibilidade, elas têm que aceitar alunos com as mais variadas necessidades educacionais especiais. Então, se a minha escola, ela tem projeto que trabalhe bem isso, então eu tenho numa sala de aula um aluno síndrome de Down, ou um aluno surdo, ou um aluno cego, eu estou dando possibilidade para que os alunos aprendam desde cedo a aceitar a diversidade, a conviver com a diversidade, a se perceber dentro dessa diversidade, porque na verdade todos nós somos diferentes. E aí eu vou estar trabalhando preventivamente contra a disseminação de preconceitos, né? A gente vê muitas pessoas que no meio social, no cinema, no supermercado, são preconceituosas, passam por cima do outro e não conseguem se perceber dentro desse contexto de preconceitos. Então, você vai num supermercado e tem a vaga destinada para o cadeirante, no estacionamento. E aí você vê pessoas que não são portadoras dessa necessidade estacionarem lá. E elas não percebem, não têm uma consciência crítica do tamanho da ação preconceituosa, de não perceber essa questão da diferença e não tomam consciência disso, né? E aí na escola isso pode ser ensinado, as crianças e os jovens são educados a estarem dentro desse contexto da diversidade e de não praticarem comportamentos preconceituosos. Obrigada, professora Daniela. Eu quero corrigir aqui o João Kleber, da Escola Orsino, ele é diretor da escola, ele fez a pergunta anterior. Tá? Tem mais perguntas? A Thaís, do Irajá, manda um alô para a minha família. Ela pede para mandar um alô para a família dela, para a mãe, o pai, as amigas dela, que ela ama muito. Então, um alô para todos vocês. A professora Claudete, ela pergunta: quais os principais protagonistas no desenvolvimento dessa cultura de paz?
Eu diria que os principais protagonistas devem ser todos nós. Eu não vou enfatizar mais o papel do educador, nem do profissional da saúde, nem do aluno. Como a prática da cultura de paz é uma construção coletiva, a responsabilidade é de todos, das pessoas que estão educando, das pessoas que estão formando, dos profissionais que estão cuidando da saúde, das pessoas que se envolvem em ações políticas, então de qualquer cidadão que entenda que a sua ação, a sua prática vai colaborar com um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais solidário. Aqui vamos agradecer aos alunos do primeiro H, em nome da professora Cristina, que foi quem trouxe, né, os alunos para participar, e a professora Claudete, né, do Laboratório de Informática. Obrigada.